Olá, turma! Hoje o nosso assunto é propriedade dos limites. Antes eu gostaria de mandar um abraço para Maria José, que tá sempre aqui no canal curtindo todos os vídeos. Um abraço, viu, querida? Beijo para você. Vamos lá, propriedade dos limites. Propriedade 1, ela fala o seguinte: o limite de uma constante quando x tende a qualquer valor é sempre uma constante. Então grava isso, que isso é muito importante. Limite de uma constante é a própria constante. Então até aqui, ó. Limite de uma constante quando x tende, sabe lá Deus a quem, é igual o valor da própria constante. Limite de x quando x tende a qualquer valor vai ser o próprio valor. Eu pego este valor, substituo aqui no x, então eu tenho como limite de x de qualquer valor o próprio valor. Quando eu tenho uma multiplicação de uma constante por uma função, então é o mesmo que esta constante multiplicando o resultado do limite dessa função. Então aqui a gente tem um exemplozinho, onde eu tenho limite de 5, que é a constante, vezes x mais 1, que é a função. Então é 5 vezes o limite desta função. Então o limite dessa função vai dar quanto? Esse x eu substituo aqui, vai dar 1 mais 1 igual a 2. Então o limite dessa função é 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Bem facinho, né? Próxima regrinha fala que se eu tenho soma e subtração de duas funções diferentes, isto é o mesmo que a soma ou subtração entre o limite de cada uma das funções. Então, olha aqui no exemplo. Se nós temos o limite de x mais 2 mais 3x menos 2 quando x tende a 2, isso é igual ao limite de x mais 2 mais o limite de 3x menos o limite de 2. Então, o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é igual, pego esse 2, substituo, 2 ao quadrado dá 4. O limite de 3x quando x tende a 2, 2, substituo aqui no x, 3 vezes 2 dá 6. Menos o limite de 2, limite de uma constante é a própria constante, então 4 mais 6 menos 2 igual a 8. Quando nós temos a multiplicação de duas funções, isto é o mesmo que o limite da primeira função vezes o limite da segunda função. Então, olha aqui o exemplozinho. Eu tenho o limite de 3x vezes 5x quando x tende a 2. É o mesmo que o limite de 3x quando x tende a 2. Pego esses dois, coloco aqui, 3 vezes 2, 6, vezes o limite de 5x quando x tende a 2. Pego esses dois, coloco aqui, 5 vezes 2, 10. 6 vezes 10 é igual a 60. Pessoal, tô passando só a regrinha agora, depois a gente vai praticar, tá? Não se preocupa não. Só para você saber de onde vêm as coisas, ou seja, existe uma regra, tá? Para tudo que a gente faz, todas as operações, existe uma regra. Então, se eu tenho divisão de duas funções, é o mesmo que o limite da função de cima dividido pelo limite da função de baixo. Então, a mesma coisa aqui, x ao quadrado dividido por x é o limite de x ao quadrado quando x tende a 1, dividido pelo limite de x quando x tende a 1. Então, aqui 1 ao quadrado dá 1, aqui vai dar 1, 1 por 1 é igual a 1. E se nós temos aqui um limite de uma função exponencial, então é como se todo esse limite, todo o resultado estivesse elevado ao expoente. Então, aqui o nosso exemplo, limite de x ao quadrado quando x tende a 1, eu pego esse 1, coloco aqui, 1 ao quadrado igual a 1. Se nós temos raízes, também é a mesma coisa. Pego todo o limite, o resultado do meu limite, coloco todo ele dentro da raiz, tá? Então, aqui no nosso exemplo, para você ver, eu tenho a minha função toda dentro de uma raiz. Eu vou pegar o limite desta função, colocar ele dentro da raiz. Resolvo normalmente aqui o limite e o meu resultado eu vou tirar a raiz dele. Quando eu tenho limite do log de uma função, também é a mesma situação como se eu tivesse uma constante aqui. Então, eu vou ter o log multiplicando o resultado do limite da função. Então, aqui um exemplozinho. O limite de log de x quando x tende a 10. Então, é log do limite de x quando x tende a 10. Logo, é log de 10 igual a 1. Tudo bem? Nós vamos ver mais regrinhas.
Vamos a alguns exemplos. Então, olha só, limite de 6 quando x tende a 1. 6 é uma constante. Limite da constante é a própria constante, não tem nem o que pensar aqui, né? Limite de x quando x tende a menos 3. Então, eu pego esse menos 3 e substituo aqui. Vai ficar limite de menos 3 quando x tende a menos 3, limite de uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Quando eu tenho o limite de uma soma, é o mesmo que o limite de 2x quando x tende a 1, mais o limite de 2 quando x tende a 1. Então, o limite de 2x, esse x substituo aqui, vai dar 2. Então, vai dar 2 mais limite de uma constante, a própria constante, igual a 4. Limite de seno e cosseno, gente, não muda nada, continua sendo uma soma aqui dos limites. Então, eu vou ter o limite do cosseno quando x tende a π, substituo o π aqui, mais limite do seno quando x tende a π, então limite de seno de π. Cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0, então aqui vai dar menos 1. Lembrando que para você encontrar esse menos 1 e o 0, igual a menos 1. Lembrando que para você encontrar esse menos 1 e o 0, a tua calculadora tem que estar em radianos. Se ela estiver em degree, você não vai encontrar esses valores, tá? A gente trabalha no cálculo com a calculadora sempre em radianos. Para quem não sabe como formata, então vamos lá. Você tem que olhar aqui em cima se tem um R, tá? Se tiver um D, você tem que trocar. Então, você vai em Mode, Mode de novo. Tá vendo que o 2 é para radianos, 1 é para degree. Então, na aula de física, você vai usar o 1. Na aula de cálculo, você vai usar o 2. Aperta aqui no teclado no 2 e pronto. Você vai ver que mudou aqui para radianos e aí você consegue achar esses valores certinhos, tá bom? Agora, se nós temos aqui o limite de uma multiplicação, é o mesmo que o limite de x quando x tende a 4 vezes o limite da raiz de x quando x tende a 4. Então, isso aqui é o limite de 4 vezes o limite da raiz de 4. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Raiz de 4 é 2, 4 vezes 2, igual a 8. Simples assim. E vamos continuar fazendo as nossas regras dos limites nos próximos vídeos. Aguardo vocês e até lá!